E olha só, gente, eu já vou começar falando, né? Eu quero ter essa conversa agora com vocês, para que a gente não tenha que ter essa conversa muito ao longo do dia. Uma das características mais prementes do fascismo não é que ele mobiliza fascista, né? Não é a mobilização dos fascistas em si, é a desmobilização dos democratas pelo medo. Eu já cheguei aqui hoje, já tinha gente se cagando nas calças. Eu não sei quem que falou assim, em tom de brincadeira, disse, olha, vamos comemorar hoje o último café da manhã antes do fim do regime democrático. Saiam dessas fraldas cagadas. Pare de ter medo. O medo é extremamente desmobilizador. O medo transforma. Tem um ditado russo que eu gosto muito, que diz o seguinte: o medo transforma uma árvore num urso. Parem de ficar vendo ursos onde só existe gente ridícula, patética e de boca podre. O que vai acontecer amanhã de 7 de setembro, né, é uma revoada de fascistas, é de gente, essa minoria podre, suja, nojenta, barulhenta, que tem mais trator e SUV do que gente. Não fiquem com medo, não se comportem como covardes. Se você está achando que o Bolsonaro vai instrumentalizar o 7 de setembro a favor do projeto autoritário dele, vá para a rua. As pesquisas estão mostrando diariamente que nós somos muito mais do que os bolsonaristas, mas muito mais mesmo. Nós somos milhões a mais. Mas se você ficar em casa, cagado de medo, achando que o Bolsonaro vai dar o golpe, que vai haver uma insurreição, né, de que ele vai demonstrar poder e vai atacar as instituições, que vai invadir o STF. Vai pra rua, porra! Vai ficar em casa se cagando de medo. O covarde perde a luta antes da batalha, cara. Não temos que ter medo. O plano do Bolsonaro é o seguinte: ele não sabe como governar, ele é um incompetente total. Ele é um incompetente total. Ele é um delinquente e um indigente mental e intelectual. Ele não sabe como governar, não é que ele não queira governar. Ele não tem a menor ideia de como se governa. Então, ele está apostando todas as fichas dele, claro, é o que eu faria, no caos absoluto. No caos. Para se manter vivo, porque ele corre o risco real, diário, de ser preso. Esses imbecis que vão para a rua amanhã de verde e amarelo apoiar o Bolsonaro é gente igual a ele. E assim, o volume populacional brasileiro é muito maior do que essa gente. O número de fascistas, de boca suja, de gente podre, de pessoas frustradas, tristes, violentas, é menor do que o resto da população brasileira. O fato dele agregar em torno de si essa parte da burguesia nacional que é apodrecida como ele, que é a herança colonial escravocrata, autoritária e ultrarreacionária, não significa nem de longe uma vitória do Bolsonaro, é uma derrota da nação brasileira. Então, essas pessoas que vão amanhã para as ruas, elas são derrotadas, pessoal, né, e politicamente. Então não fiquem com medo, não fiquem, sabe, se escondendo atrás de superchats apavorados, se cagando nas fraldas, que nesses imbecis, desses bolsonaristas, que morrem de medo de um Brasil melhor, morrem de medo do Lula voltar ao poder, que ficam se escondendo atrás dessas fachadas de luta contra o comunismo e essas idiotices que só podem sair da cabeça de gente que bebe água da privada e que come merda. Não tenham medo. Tá achando que o Bolsonaro tá extrapolando? Vá amanhã para a rua. As passeatas nem vão ser juntas. Vai amanhã, vai encher. Vai lá, aproveita e sai e tira esse medo de casa. Sabe? Vai tomar sol, vai tomar coragem. Vai gritar, vai lutar. Ou vai ficar em casa feito um cordeirinho apavorado. O fascismo trabalha com medo, porque o medo desmobiliza as pessoas. Não tenham medo dessas pessoas, as pessoas não valem o seu medo. Né? Tenha coragem de enfrentar o seu medo. Então amanhã, todo mundo vai para a rua.
Vamos fazer um embate democrático. O que esse imbecil vai fazer? Nada. Vai encher a rua de quê? De trator, de caminhão? Está trazendo gente para Brasília? Vai colocar essa classe média ultra-reacionária em Copacabana e na Avenida Paulista? E vocês estão com medo disso por quê? Ele faz isso todo o tempo. Esse foi o jogo do impeachment da Dilma. Não tem essa história de ter medo. Amanhã é dia 7 de setembro, é um dia nacional. Todo mundo vai para a rua defender as suas bandeiras. O Bolsonaro tem o direito de defender as bandeiras dele. Ele é um imbecil, seguido por imbecis, seguido por gente completamente frustrada, triste, violenta. Pega aí os boletins de ocorrência que surgem na internet, todos os portais. Todo psicopata, todo pedófilo, todo assassino, todo sujeito que violenta mulheres, todo sujeito que bate em velho, em criança, todos são bolsonaristas. É dessa gente que vocês estão com medo? É desses ratos que vocês estão com medo? Não tem que ter medo. Se ele for tentar um golpe, vamos para cima dele. Ou vai ficar todo mundo com medo? Ele não tem mais nada, gente. É por isso que ele está apostando no inferno, no caos absoluto. Porque ele não tem mais nada. A polícia chegou nele. O esquema das rachadinhas foi completamente desmembrado com as declarações desse ex-funcionário dele, Marcelo, que era babá do Jair Renan Júnior, do Jairzinho Bolsonaro. Agora a gente tem o mapa do funcionamento das rachadinhas de extorsão e roubo, comandado por Jair Bolsonaro e seus filhos delinquentes. Ele vai tentar, claro, qualquer coisa para não ser preso, inclusive destruir o país. Ele prefere destruir o país do que ser preso. E para isso, as pessoas que estão em volta dele, olhem para essas pessoas e olhem para as pessoas que vocês conhecem, que fazem parte dessa estratégia. Vejam se não são as pessoas mais tristes, mais reacionárias, mais frustradas, mais violentas, mais incultas, mais iletradas que vocês têm na família ou no seu campo de amizade. É dessas pessoas que vocês estão com medo para chegar aqui no chat e assim, vamos fugir, vamos para as embaixadas. Não, vamos para a rua. Então, assim, esqueçam o medo. Não tem que ter medo desse boca podre, dessa gente nojenta. Não tem que ter medo desses seres abjetos. Eles vão fazer o quê? Aí amanhã colocam não sei quantos caminhões aqui em Brasília, agronegócio. Essas pessoas não são povo. São carros, são engrenagens, são motores, são caçambas, são pneus. O povo, quando consultado, mostra nas pesquisas que o Bolsonaro perde em todos os cenários das eleições de 2022. Ele perde por Mandetta no segundo turno. Vocês sabem o que é uma Mandetta? Ninguém. Eles perdem para o Ciro Gomes. Ele perde para todo mundo. O cara que perde para todo mundo, segundo as pesquisas eleitorais, e perde para o Lula, talvez no primeiro turno, daí o que ele está fazendo? Está com medo de ser preso. Os esquemas da rachadinhas foram completamente esclarecidos. É questão de burocracia meter essa gente na cadeia. A CPI desvendou, mapeou e tem todos os elementos sobre o maior esquema de corrupção já existente no Brasil, no Ministério da Saúde, em plena pandemia, que já matou mais de 60 mil pessoas. Tem lá todo o esquema, a gente sabe quem é quem ia roubar, como eram os atravessadores, quais eram os valores, as fraudes, os documentos falsificados, e vocês estão com medo de quê? De caminhão do agronegócio em Brasília, da classe média reacionária paulistana na Avenida Paulista. Esses ratos não estão querendo nem sobreviver. Esses ratos estão procurando uma maneira de viver, um sentido para a vida deles, porque é uma vida de merda. Uma série de confluências malignas em 2018, essa gente chegou ao poder. Porque foi envenenado pela mídia. Foi completamente envenenado pelo Jornal Nacional, pelos jornais e pelas rádios, enfim.
né? Destruíram o país em nome do antipetismo, e dessa destruição emergiu esse esgoto, trazendo o Bolsonaro. Esse esgoto vai refluir. Ele vai tentar o quê? Um autogolpe? Que autogolpe? Ele vai tentar fazer o caos, ele é o agente do caos. Tudo que resta ao Bolsonaro é botar medo nos covardes, é botar medo nos fracos. E nós não somos nem covardes, nem fracos. Não tem que ter medo. Se você está angustiado com amanhã, vá para a rua. Bota uma roupa e vai para a rua, bota uma máscara, álcool gel e vai para a rua. Não fica em casa acuado, se cagando nas calças. Não fica mijando nas fraldas. Vá para a rua. Todo mundo vai para a rua. Eu não estou dizendo que vai para a rua pegar um pé de pau e tacar na cabeça dos bolsonaristas, não. As manifestações aqui em Brasília estão sendo organizadas de maneira diferenciada. Os bolsonaristas vão ficar na esplanada, né? E os democratas vão ficar lá em outro lugar, meu Deus, em frente ao Museu do Índio. Então, a gente tem muita coisa para fazer amanhã, menos choramingar, menos ficar nas redes, menos ficar com medo. Se tiver que ir para o pau, gente, a gente vai ter que ir para o pau. Não tem saída. A história das civilizações é essa. Se tiver que ir para o pau, a gente vai ter que ir para o pau. Agora, não pode ficar com medo. Não pode ficar arregando. Isso aqui, a gente já teve muita gente arregando de 2016 para cá. Chega de arregar. A gente tem que ter coragem, tem que ir para as redes, tem que ir para as ruas, tem que falar o que tem que falar, tem que ser dito. Esse cara é um merda, é um rato e é um covarde. Ele está lutando para não ser preso, ele não está lutando para livrar o Brasil do comunismo, ele não está lutando para salvar as famílias, ele não está lutando por Deus, ele está lutando para não ir em cana. Os processos que existem contra o Bolsonaro, a série de crimes que ele cometeu, terminado a sua posição de foro privilegiado, ele vai para a prisão. Os filhos deles podem ser presos, o Carlos Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, porque não tem foro privilegiado. O Flávio Bolsonaro é um delinquente metido com milícias assassinas no Rio de Janeiro. Isso não é uma especulação, isso é um fato. Ele empregava no gabinete dele as famílias de um miliciano, chefe de milícia, que foi morto pela PM da Bahia. O esquema de rachadinha, segundo a Ana Cristina, ex-mulher do Bolsonaro, segundo o ex-funcionário da Ana Cristina, ex-mulher do Bolsonaro, era um esquema matematicamente montado para roubar dinheiro público, num crime chamado de peculato. Você te rouba, é roubo de dinheiro público. Era um esquema que já está completamente desmembrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio. A Polícia Civil tem todos os dados para prender todos os envolvidos. Então é por isso que o Bolsonaro, esse boca podre, está criando um clima de insurreição no país. Está chamando o gado, essa gente horrorosa que o segue, essa gente podre como ele, né, que não tem nenhum interesse no país, a não ser em resolver as suas frustrações com violência, com destruição, com ódio. Então, essas pessoas, são essas pessoas, junto com empresários da pior qualidade, que não têm nenhuma visão de interesse público, que estão preocupados apenas em ganhar dinheiro. É essa gente que está sendo convocada para encher as ruas amanhã de verde e amarelo. Eles têm muito dinheiro. Então vai vir caminhão, vai vir carro, vai vir trator, bandeiras, ônibus, o cacete, mas eles não são nem de longe a maioria do Brasil. Nós somos a maioria. E nós não vamos ter medo. Então a gente não veio até aqui para ter medo. Saiam desse espiral, se libertem dessas amarras. Se você está sentindo medo, não tem nenhum problema, você não pode deixar o medo lhe controlar. Está com medo? Vai para a rua.